Para a minha equipe, eu tinha convidado mais cedo o colunista Tássio Lohan para vir participar do Agora Metrópolis. E aí eu quero falar sobre o que a gente vai trazer da coluna dele. É o caso do Lucas Ferraz. Ele é ex-secretário de Comércio Exterior do governo Bolsonaro e conseguiu beneficiar um setor da economia em 2022. E agora trabalha para esse mesmo setor. Tássio, chega aí para me contar mais sobre esse caso e muito bem-vindo ao Agora Metrópolis novamente. Muito obrigado, Rafa. Tudo bem? Então, esse é um ex-secretário, como você disse, do Comércio Exterior do governo Bolsonaro. Ele trabalhou ali até 2022 no governo. E aí a gente conseguiu fazer uma ligação que foi o seguinte. Enquanto ele era secretário do governo Bolsonaro, ele adotou uma postura, ele tomou uma decisão, não só uma postura, ele tomou uma decisão que acabou beneficiando, de certa forma, algumas grandes empresas do setor têxtil que estavam ali já naquele momento exportando da China e da Índia fios de poliéster de uma forma mais barata, né? Então, a gente tem, por exemplo, a Riachuelo, a Hering, são grandes empresas que estavam ali, de certa forma, exportando esses fios mais baratos e ele acabou beneficiando. Beneficiou como? Ele adotou algumas medidas ali, teve um pedido de investigação ali sobre essas questões, né, sobre essa exportação. Empresas ali brasileiras que também produzem fios de poliéster entrou no comércio exterior justamente para tentar adotar medidas antidumping, né, que o pessoal fala, né, evitar com que o mercado exterior de maneira engula o mercado nacional. Entrou com esse pedido ali dentro e o Lucas Ferraz falou, olha, não, se a gente parar de trazer esses fios de poliéster da Índia e da China, as nossas camisas vão ficar muito caras, então a gente não pode fazer isso, que é contra o interesse social e também, de certa forma, era contra o interesse dessas grandes empresas da indústria têxtil ali, como citei para vocês, como a Hering e a Riachuelo. Lembrando, um adendo, isso era 2022, 2021, 2022, então era ano eleitoral, era importante que o preço das camisas não valorizasse assim, absurdamente a ponto de danificar, de prejudicar as eleições do então presidente Jair Bolsonaro, que estava ali tentando a reeleição, então era importante manter os preços. Isso aconteceu enquanto ele estava dentro do governo Bolsonaro. Só que acabou o governo Bolsonaro, 1 ano e meio depois ele abriu uma empresa de consultoria, tá? E aí ele foi contratado por quem? Justamente pelo setor que ele acabou beneficiando ali em 2021/2022. 2024, né, já fora do governo Bolsonaro, ele é contratado por uma associação chamada Abratex, né, que é uma associação da indústria têxtil que tem interesse total em manter essas importações da China e da Índia, e ele é contratado justamente para fazer um parecer, e esse parecer acabou sendo enviado justamente para o órgão que ele trabalhava, né, para a Secretaria de Comércio Exterior, ou seja, ele é aquela famosa porta giratória, né, que o pessoal fala, né? Ele está lá dentro do governo, ele atua a favor de uma empresa dentro do governo, de um conjunto ali de empresas, né, de um setor ali específico dentro do governo, e a partir do momento que ele sai, ele acaba atuando do outro lado do balcão agora, com o mesmo interesse, com o mesmo setor, e agora dessa forma sendo paga agora diretamente por esse outro setor, né? Rafa, a gente procurou o Lucas Ferraz, obviamente. Ele negou que se tratava de um conflito ético. Um dos principais pontos que ele destacou foi que isso aconteceu, ele saiu do governo cerca de 2 anos antes de ser contratado pela Abratex, né? E ele pontuou isso porque hoje a quarentena do Brasil, né? Hoje existe uma regra, uma legislação dentro do país que, para evitar essa porta giratória, algumas autoridades ficam de quarentena. O que é isso? Fica um tempo sem trabalhar e recebe um salário que é o salário que ele recebia como ministro, como secretário e tudo mais. Essas quarentenas hoje no Brasil são de 6 meses, né? Então esse foi o principal ponto que o Lucas Ferraz destacou nessa conversa com a coluna, dizendo que ele ficou esse tempo muito mais além do que 6 meses, ele ficou 1 ano e meio, cerca de 2 anos,
até abrir essa empresa e ser contratada pela Abratex, que é o setor que ele teria beneficiado. E ele também destacou, como é de praxe nessa questão, que ele tem, ele tem doutorado, ele é professor na FGV há mais de 20 anos, ele destacou as qualidades técnicas, dizendo que ele tem ali um certo aparato para ser contratado por esse setor e negando novamente, ressaltando que ele não teria nenhum conflito ético nessa questão. Rafa? De valor, mas a gente vê muito comumente casos parecidos, né, de pessoas que trabalham no governo federal ou mesmo governos estaduais e municipais e usam, de certa forma, de novo, não é juízo de valor, não estou dizendo que é o caso, está apresentado pela coluna, mas usam aquilo como uma certa forma de trampolim para ter uma vida financeira, salários muito mais altos no setor privado. Isso é realmente comum. Muito comum. Esse debate da porta giratória, ele existe e ele tem sido discutido tanto no Tribunal de Contas, quanto na Controladoria Geral da União e quanto na Comissão de Ética, porque realmente é um problema que existe. Eu vou trazer um caso aqui, mas enfim, de diretores de agências reguladoras ali, que têm acesso a decisões, acesso a interesses, acesso ali a informações privilegiadas, que são facilmente cooptados por essas entidades que estão na área privada. Agência reguladora, ministros, secretários, todas essas pessoas que têm acesso a informações privilegiadas, elas são facilmente contratadas por pessoas de fora, justamente porque ela tem essas informações, porque ela tem esses poderes ou tem acessos, né? Ele pode não ter informação, mas já trabalhou, já conhece fulano, já sabe quem está lá, já sabe como é que funciona, que projeto vai ser lançado. Então, tudo isso acaba, de certa forma, inclusive, valorizando essas pessoas, né? Tem alguns exemplos clássicos que eu já contei há um tempo, né? Quem me acompanha sabe, mas eu já contei aqui do Bruno Bianco, que foi ministro do governo Bolsonaro, ele passou a trabalhar na BTG, se eu não me engano, o próprio Fábio Faria, que chegou há um tempo para a BTG Pactual logo depois que deixou o Ministério das Comunicações. E aí um parênteses, BTG Pactual é uma das principais investidoras da Vetal, que é uma empresa ali da área de comunicação e que tinha, de certa forma, interferência ali no Ministério das Comunicações. E aí eu vou trazer um caso que a gente contou na coluna e que deu um resultado muito interessante. Há um tempo, em 2025, 2024, se eu não me engano, início de 25, a gente contou na coluna que o Rafael Vitali, ex-diretor-geral da NTT, né, Agência Nacional dos Transportes, tinha deixado, né, tinha acabado o mandato dele ali na NTT, e ele passou a trabalhar na CSN, né, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. E aí a gente começou a ligar os pontos. A CSN é dona de ferrovias aqui no país. Ela é dona da MRS e da Transnordestina Logística, né, que são duas das maiores ferrovias aqui no país. Quem que cuida das ferrovias? A NTT. As ferrovias hoje estão dentro do guarda-chuva da NTT. E aí, para piorar essa história, a gente encontrou uma decisão do Rafael Vitali, enquanto ele era diretor-geral da NTT, beneficiando a CSN em mais de 3 bilhões de reais. Ele deu uma decisão ali que beneficiava, em resumo, essa empresa ali, que é dona dessas ferrovias, em mais de 3 bilhões de reais. A gente contou essa história e há pouco tempo, isso não tem nem 2 semanas, mais ou menos, 3 semanas, a Comissão de Ética Pública viu a nossa matéria, fez um processo de investigação e decidiu punir o Rafael Vitali, justamente porque ele teria deixado de repassar informações ali para a Comissão de Ética quando foi falar de quarentena, né? Nesse caso, por exemplo, a Comissão de Ética tinha liberado ele da quarentena, né? Falando que não tinha problema. E a gente falou, olha, tem problema sim, ele tá dando decisão sobre a CSN e ele está trabalhando numa empresa que tem total interesse em ferrovia. Hoje, cerca de 30% do lucro da CSN vem de ferrovias. Então, é uma empresa que tem total interesse na área que o Rafael Vitali cuidava. Nisso, a Comissão de Ética apontou que o Rafael Vitali tinha omitido informações e decidiu aplicar uma censura ética. Uma censura ética nada mais é do que uma mancha no currículo dessa pessoa que, no fim das contas, não vale muita coisa, é uma mancha no currículo, uma censura ética. Mas mostra, de certa forma,
que existiu ali, de certa maneira, essa irregularidade e que pode, inclusive, ensejar investigações no âmbito do TCU, do Ministério Público Federal, dessa porta giratória aí que acaba acontecendo com frequência no serviço público, do serviço público para a iniciativa privada e que acaba, aí, de certa forma, também privilegiando algumas grandes corporações. É por isso que quando acontece de algum indicado do governo, seja qual for o governo, não necessariamente o governo atual, a gente diz, ele é de carreira técnica, exatamente porque normalmente é um servidor público que já vem conhecendo há muito tempo, há menor risco de que ele vá abandonar o serviço público para poder se interessar, enfim. São vários aspectos, são várias questões a serem discutidas. Acho que é importante a gente trazer, independentemente dos argumentos apresentados pelo ex-secretário do governo Bolsonaro. É óbvio que esse assunto tem que ser discutido. Você trouxe aí um exemplo ainda mais grave nesse caso e eu te agradeço por vir aqui novamente no Agora Metrópolis conversar sobre isso. Eu que agradeço, Rafa. Vai ser sempre um prazer.